No dia que eu peguei HIV do meu melhor amigo. Essa, gente, é a história de Pedro e de Paulo. Pedro é daqui do Ceará, de Fortaleza, e Paulo é do interior de São Paulo. Enfim, Paulo tinha uma vontade muito grande de conhecer Fortaleza e acabou fazendo amizade com Pedro, daqui de Fortaleza. O que acontece é que essa amizade ia se tornar uma amizade mais um lado colorido do que uma amizade em si. Quando ele veio aqui para o Ceará e ele se encontrou com um amigo dele, que logo após ia virar um amigo colorido, até aí estava tudo bem, porque era só uma amizade onde eles descobriram que um e o outro iam fazer farofar. Gente, a amizade colorida é quando um fica farofando com o outro, fazendo tchucu-tchucu, né? Sem um relacionamento sério, apenas uma farofada. O que estava para acontecer é que o Pedro tinha o HIV e ele tinha medo de contar para o amigo dele. E isso assim, né? Ele foi passando tempo e ele nada de contar. Até que um dia Pedro foi bater no hospital, doente, estava muito mal. Então, Paulo foi até ele, né? Visitar ele no hospital, porque ele acabou sendo internado. E Pedro falou que ia contar uma coisa para ele. Falou, olha, tem uma coisa para te contar. E é claro que Paulo ficou assustado, mas querendo saber o que era. Aí Pedro mentiu, dizendo que tinha câncer, que estava com câncer, e que era um câncer no sangue, e que talvez esse câncer não tinha mais cura, e que ele tinha que fazer um tratamento. Enfim, mentiu mais uma vez para Paulo. E isso, Paulo, preocupado, desesperado, né, deixou de ir embora para São Paulo, para o interior de São Paulo, e acabou ficando em Fortaleza, morando em Fortaleza para acompanhar Pedro no hospital. O que acontece, minha gente, é que Pedro sempre que ia contar a verdade, não conseguia contar e acabava mentindo, falando que estava internado, que estava doente por causa de um câncer no sangue e tal. E Paulo já estava desesperado, porque como assim? Como que o melhor amigo dele, barra amizade colorida, estava com um câncer e o que ele poderia fazer? Ele estava se sentindo inútil nesse momento, né? O que eu vou fazer? Nesse momento eu vou fazer o quê? Não tem o que fazer. Então até que um dia, Paulo acabou adoecendo também. E acabou indo no hospital, e quando chegou lá descobriu que estava, né? Que tinha sido contaminado. Aí o médico perguntou por quem que ele tinha sido contaminado. E ele falou, cara, desse tempo pra cá, eu só tô me relacionando com uma pessoa. E era justamente com o Pedro que ele estava se relacionando. Então ele ficou desesperado quando soube da notícia, né, que ele estava com o vírus. E foi atrás de Pedro perguntar, né? E desesperado mais ainda, porque ele pensou, cara, Pedro tem HIV e tem câncer. Então quer dizer, como é que eu ficou assim, ele ficou desesperado, gente. Ele ficou muito desesperado, ficou mais desesperado ainda quando soube que Pedro tinha HIV, e ainda mais com a história de que o Pedro tinha dito que ele tinha câncer. Resumindo, nessa história toda, nessa brincadeira toda, nessa loucura toda, e nessa mentira toda, ele ficou muito desesperado, foi lá e colocou o Pedro contra a parede e falou, Pedro, me disse, por que você, esse tempo todo, não me explicou que estava com o vírus? Aí o Pedro disse, eu não tenho a obrigação de contar isso para ninguém. Até aí, certo, ele não tinha a obrigação de contar para Paulo que tinha o vírus, mas também ele não era obrigação dele ter precauções, né? Tomar o remédio direitinho, usar preservativo, para que ele não transmitisse isso para ninguém. Sendo que hoje tem várias maneiras da pessoa se prevenir, tem até o PrEP, né? Que é uma medicação aí para você se prevenir sobre isso. Enfim, a história vai ficar muito comprida e qualquer coisa eu vou ter que continuar depois.